Olá, boa tarde. Terça-feira, véspera de jogo do Mengão, trazendo aí as últimas informações quentes a respeito de toda a preparação do Flamengo para esse importante jogo pela Libertadores da América amanhã contra o Deportivo Táchira no Maracanã, 21h30. Mais de 60 mil ingressos vendidos, casa cheia para o Flamengo, que só precisa da vitória e só precisa da vitória com goleada, pelo menos 3 gols de diferença, para que tenhamos aí a oportunidade de ser até mesmo o primeiro do grupo, dependendo da situação. Caso a LDU vença na altitude e o Central Córdoba, ficarão todos com 11 pontos e a decisão do primeiro do grupo será feita pelo saldo de gols. Daí a importância em golearmos. Temos também informações sobre a situação de Carlos Alcaraz, jogador do Flamengo que está emprestado ao Everton, e vamos ver como está a situação atualizada. No mais, é ver o que Felipe Luiz está preparando aí para esse jogo importantíssimo contra o Deportivo Táchira amanhã. Um grande abraço, valeu! Boa tarde, gente boa. Começar com um cafezinho Globo Esporte é sempre bom demais. Um abraço pra galera que estava ontem por lá. Semana decisiva de Conmebol Libertadores, gente. Amanhã tem Flamengo e Deportivo Táchira ao vivo na Globo. O Flamengo tem que vencer para classificar. Botafogo também tem que vencer para classificar e joga hoje. Pega a Universidade de Chile no Nilton. Botafogo está em terceiro no Grupo A, mas só depende de uma vitória para passar, gente. Richard Souza, meu Deus do céu, está falando já direto do Nilton Santos. Grito-se ranger de dentes, mas se vencer, tá tudo certo, né, meu irmão? Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha só, teremos visitas ilustres hoje por aqui, viu, Escobar? Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, vai estar aqui. Luiz Henrique, ídolo do Botafogo, já postou numa rede social que brota hoje à noite no Nilton. Já tem um camarote reservado para ele aqui no estádio. 30 mil ingressos vendidos. E atenção, torcedor botafoguense, venda de ingressos está encerrada. Como você disse, Escobar, decisivo. O Botafogo tem que vencer a Universidade de Chile e por qualquer placar. Ao mesmo tempo, vai estar rolando na Argentina o jogo entre Estudiantes e Carabobo da Venezuela. Como o Carabobo já está eliminado, é pouco provável que ofereça algum tipo de problema para o Estudiantes. A situação do Grupo A está assim, né? A Laú tem 10 pontos na liderança, o Estudiantes tem 9 em segundo e o Botafogo também tem 9 em terceiro, mas perde no saldo de gols. Então é aquele papo. Sem negociação, vitória é obrigação, Escobar. Não, e legal essa notícia, né, do Ancelotti, que está presente lá, e o Luiz Henrique, ídolo do clube, está lá também, levando o astral dele. Bem legal. Escalação para hoje, temos pistas? Temos, viu, Escobar? Ó, só torcida não basta, né? Então, o Renato Paiva tem 4 reforços importantíssimos nesse momento decisivo. O Barbosa está de volta, o meia Savarino também volta a ficar à disposição e os atacantes Arthur e Mastriani. Eles estavam no departamento médico, todos recuperados. E aí, desse quarteto, o Barbosa e o Arthur devem ser titulares. Bora só dar uma olhada no campinho do provável Botafogo, que deve começar com John no gol, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur e Cuiabano, que está em grande fase. Aí rola uma dúvida se Juan Cruz ou o Savarino, mas o Savarino, a informação que eu tenho é que ele começa no banco e no ataque lá na frente, Igor Jesus, esperança de gols. É um Botafogo pressionado, sim, mas só depende dele. Uma vitória simples basta. Hoje, Escobar, 0-0 é goleada, meu amigo. 0-0 é goleada, é isso aí. Richard Souza, um abraço para você. E Botafoguense, daqui a pouco tem papo com o Arthur ainda hoje no Globo Esporte, tá? Hoje o Vasco joga com o Melgar na Copa Sul-Americana. O Vasco que precisa também, é outro que tem que vencer para se classificar. Essa é a semana dos cariocas. Sofia Miranda, como vem o Vasco para esse jogo contra o Melgar? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. É isso, o Vasco precisa vencer o Melgar, time do Peru, aqui hoje em São Januário, se quiser se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana. E não é uma classificação direta assim, não. A gente tem aí o grupo do Vasco para mostrar para vocês, o grupo G. Em primeiro lugar está o Lanús com 11 pontos. E só o primeiro se classifica direto, o Lanús já está classificado. Em segundo lugar está o Melgar com 7. O Melgar joga pelo empate hoje. E em terceiro, o Vasco com 5. O Vasco precisa vencer hoje
para terminar essa fase na segunda colocação e aí sim ir para uma repescagem para enfrentar um time que vai ser eliminado da Libertadores, Escobar. Pois é, que situação, né? Difícil. Escalação, pistas? Sim, muitas pistas, porque o Vasco, desde o início da temporada, tem tratado a Sul-Americana como prioridade. O técnico Fernando Diniz tem só um desfalque para o jogo de hoje, é o volante Hugo Moura, que foi expulso na rodada passada da Sul-Americana, então vai cumprir suspensão hoje. Então, a gente tem o campinho do Vasco para mostrar aí para vocês. O Vasco deve jogar contra o Melgar com a seguinte escalação: Léo Jardim no gol, na direita Paulo Henrique, a dupla de zaga formada por João Vitor e Luiz Gustavo, na esquerda o Piton, o meio de campo Matheus Carvalho substituindo Hugo Moura, Tietê, Coutinho e no ataque Ryan pela direita, Nuno Moreira pela esquerda e na frente o capitão vascaíno, o argentino Pablo Verrete, sempre a esperança dos torcedores vascaínos. E hoje os vascaínos esperam que São Januário dê uma força para esse time do Vasco, que vem de derrota de virada para o Fluminense no último sábado no Brasileirão. Hoje vamos ver se o Vasco vence o Melgar, Escobar. Isso aí, é caldeirão hoje. Sofia Miranda, sempre bom ter você com a gente, obrigado. Ancelotti, que convocou 5 jogadores do Flamengo para a seleção, é a Seleflá, né? Da defesa, quase todo mundo, ó. Alexandro, Danilo, Léo Ortiz e Wesley. Uma opção para o meio, Gerson também entrou na lista. Lembrando que amanhã o Flamengo encara o Deportivo Táchira da Venezuela, Conmebol Libertadores, jogo no Maracanã, você vê ao vivo aqui na Globo, depois de Vale Tudo. Flamengo, gente, que tem que vencer, é outro que tem que vencer, de preferência no caso do Flamengo, de goleada, para passar em primeiro do grupo C. Lucas de Sena, conta pra gente. Temos pistas de como vem o Flamengo para esse jogo de amanhã, cara? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham no Globo Esporte. O Flamengo faz daqui a pouco, às 3h30 da tarde, o último treino antes de receber amanhã aqui no Maracanã o Deportivo Táchira da Venezuela. Com o Palmeiras no domingo, teve diagnosticada uma inflamação no joelho. Já iniciou o tratamento e a expectativa é de que ele jogue amanhã, mesmo que seja no limite, já que é uma decisão para o Flamengo que precisa vencer para passar para a próxima fase, sem depender de qualquer outro. Hoje também deve definir uma possível volta do Alan no meio-campo. O volante está recuperado de lesão na coxa. E outro que tem chances de voltar a ser relacionado é o Vinha, lateral esquerdo uruguaio, que não joga desde agosto do ano passado. Lesionou o menisco, o ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de uma fratura na tíbia. 59 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. O Maracanã vai estar lotado para empurrar o Flamengo. O jogo é às 9h30 da noite, mas a partir de 9h20, para quem não vier para cá, acompanha tudo com a gente na tela da Globo, depois de Vale Tudo. Um abraço, Escobar, para todos e todas. Tá combinado, Lucas de Sena, tudo dito. Um abraço para você. Vamos lá, gente. Fluminense tem um jogo importante na quinta-feira. É o último da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vai receber o Once Caldas da Colômbia no Maracanã. Fluminense líder, aliás, o Once Caldas é o líder do grupo F, né? Se o Fluminense vencer, aí sim ultrapassa o time colombiano e se classifica em primeiro, vai direto para as oitavas, não vai precisar pegar time que vem da Libertadores numa repescagem. Calendário já pesado, é bom evitar, né? E no Brasileirão, o Bragantino venceu o Juventude. Venceu por 1-0, agora olha. Falando rapidamente aqui para vocês, trazendo um vídeo, um recorte da revista Placar, né? Onde foi falado um pouco sobre o tema Charles Alcaraz, né? O Everton, que está aí tentando um novo empréstimo junto ao Flamengo, não quer exercer seu direito de compra, não atingiu as metas lá que eram necessárias e continua nesse dilema. Não sei se o Flamengo vai deixar emprestado ou se vai preferir vender para alguém ou se vai forçar a barra. Teremos aí cenas dos próximos capítulos. Teremos também alguma reverberação de tudo que aconteceu ainda no jogo do Flamengo contra o Palmeiras, esse jogo fatídico, em que tiveram erros graves de arbitragem para os dois lados, ou seja, a arbitragem cada vez pior. O juiz Abate Abel continua aí prejudicando o Flamengo sempre que é possível, e era um juiz que teria condições de ser um dos melhores árbitros do Brasil. Infelizmente continua errando em jogos importantes, dizendo que não está preparado. Mas vamos acompanhar o vídeo aí e ver o que tem eles para falar para a gente. Um grande abraço, valeu. A gente tem é que ele não bateu a meta e o Everton soltou um comunicado, tá? Falando sobre vários jogadores. E em relação ao Alcaraz, o comunicado do Everton diz o seguinte, que o Everton está discutindo, né, com o Alcaraz
que chegou ao Flamengo por empréstimo, né? Chegou ao Everton, perdão, por empréstimo em fevereiro, até o final da temporada 2024-2025. No informativo, o Everton diz que está discutindo, né, com o Charly Alcaraz, com o Flamengo, se vai ou não vai manter o Charly Alcaraz para a próxima temporada, se vai comprar o Charly Alcaraz, enfim. Então é isso, é informação aí para a galera em relação ao Charly Alcaraz. Não bateu a meta, mas o Everton está discutindo aí essa possibilidade de comprar o Alcaraz, tá? É o seguinte, Ganhei de graça aqui. Eu falei que eu acreditava na vitória e que eu achava que o Flamengo tinha que ganhar. Mas que não podia perder de forma alguma, no mínimo um empate. Eu falei, o empate seria menos pior. Agora, ganhou, ficou a 1 ponto do Palmeiras e, no meu entender, ganhou com muita justiça, amassou e... Era para ganhar demais. Amassou. O Palmeiras não conseguiu jogar, não. O Palmeiras não conseguiu jogar. E o time do Palmeiras perdidinho. E o pior de tudo, com uma arbitragem totalmente a favor do Palmeiras. Opa! Aí vai dar subir polêmica, a audiência. Hein? Aí não, hein? Ué? Aí não. Ué? Totalmente não. Não. Os dois Meio VAR? a meio. Com áudio do VAR? Não, porque o pênalti do Flamengo, a gente já falou aqui, segura, agarrou. Ah, tem força, não tem? Agarrou. Não. É pênalti. O do Varela tá do lado de fora. O VAR ainda avisou pra ele. Tá do lado de fora. Ele tá com o pé na linha e o braço tá fora. Então, pô, pelo amor de Deus, ridículo. Não, do Varela eu concordo que não foi pênalti realmente, Também não. concordo. Aliás, eu acho que nenhum dos dois foi pênalti. Pra mim, nenhum dos dois foi pênalti. E se aquela mão... Não, e graças a Deus que ele deu sendo bem pênalti. honesto Graças a Deus que ele deu pênalti, porque se ele não dá esse pênalti, Era 1-0 o Palmeiras. choro, não. Brincadeira. O choro era O Flamengo tava melhor. O choro ia ser absurdo. Mas Olha, foi de qualquer maneira, né? O choro ia ser, não, iam falar, pô, não deu pênalti pro Palmeiras e deu pro Mulambo. Eles iam falar isso. Se ele não desse esse pênalti, provavelmente ele não teria dado pro Flamengo depois também, né? E ficaria Eu acho tudo assim, certo. Pra mim não foi pênalti do Varela. E o pênalti do Flamengo pode ser marcado. Eu concordo assim, o cara bota a mão, ele botou a mão ali pra tentar segurar. Assumiu o risco. Assumiu o risco, né? Mas assim, o Papa já mencionou aqui, gente, galera aqui, a gente brinca muito aqui, mas aqui é sem clubismo. Estamos falando aqui sim, sério, sério. né? O Arias, os pênaltis todos não dados no Arias foram piores do que esse em cima do O Arrascaeta. Walter, Vitória e Fluminense. Puxou, arrancou a camisa, derrubou o cara. Ah, mas o Arias encenou. Você pode até dizer que o Arias encenou. Eu não acho que tem encenado Até nada. porque se o jogador não caiu, o árbitro também não marca. Né? Ele se o foi cara continuar derrubado jogando, e caiu. o árbitro vai Beleza. embora. Então, assim, eu acho que o Arrascaeta encenou muito mais do que o Arias. O Arrascaeta ontem deu uma de ator lá. Ele poderia perfeitamente não ter marcado o pênalti. Agora, que o jogador do Palmeiras bota a mão. Sim. Quem foi mesmo o jogador do Palmeiras? Murilo. O Murilo bota a mão. Ele ia tentar derrubar. E aí ele meio que depois tira Ele a mão. desiste, parece que ele desiste. Só que é o né? seguinte, ele já botou a mão inicialmente com a ideia de derrubar ou Já de marcaram segurar. 2 pênaltis desses De contra o segurar. Flamengo. Já É. marcaram 2 desses. Raíza, Agora, teve um... Não dá pra dizer que não foi nada. Não dá Não, pra dizer, O nem Flamengo dobrou, já não teve foi nada. pênaltis isso. assim marcados. E outra meu coisa, ponto, hein? Marcaram um pênalti do Santos. O goleiro Santos, lembra do Santos que estava no Flamengo? Marcaram um pênalti do Santos. Uma joelhada. Lembra disso? Uma joelhada nas costas do jogador? Igualzinho. É igualzinho. O pênalti igual ao que o Everton fez no Léo Ortiz ontem, que acertou a costela dele. Ele acerta o joelho no Léo Ortiz já fora da pequena área. No Fala. Botafogo e São Acho Paulo. que foi, Raíza. Peraí, só um minutinho. Fala, Raíza. Não, eu acho que tem 2 problemas em relação à arbitragem, que é a questão seguinte. Primeiro, é falta de critério, né? Não existe critério na arbitragem no futebol brasileiro. Então, assim, o pênalti do Varela não foi pênalti, na minha opinião. Não tem um ângulo, talvez, ali. Muitos falaram, tem que colocar a linha do impedimento para ver, etc. Mas, cara, até o próprio VAR falou, né? Tava fora da área, não foi pênalti, na minha opinião. E eu também não daria o pênalti no Arrascaeta, tá? Eu não acho que aquele contato ali é suficiente para derrubar. Acho que o Arrascaeta sentiu o contato e se jogou, né, para tentar arrumar o pênalti realmente. E eu acho que não é o suficiente para derrubar, mas é óbvio que ele deu esse pênalti. Ele não estava marcando esse tipo de contato no jogo, tá? Tanto que ele não marca o do Alexandro no Vitor Roque, o que também não foi pênalti ali, Exato. não foi nada ali também, tá? Aquela carga ali para mim também não foi nada. E ao longo do jogo ele não estava marcando esse tipo de contato. E eu acho sim que ele marcou esse pênalti no Arrascaeta pelo pênalti errado que ele marcou no Varela. E isso é muito ruim, porque a gente tem um jogo como Flamengo e Palmeiras, né? Brigando ali, 2 clubes que estão brigando pelo título, 2 clubes hoje que disputam todos os títulos no futebol brasileiro. E a gente tem a arbitragem como o grande protagonista do jogo,
fazendo muitas coisas erradas, como a situação. O árbitro marca uma coisa no campo, o VAR tem que chamar só se for uma situação absurda. Né? Porque, Mas essa do Varela era absurda. Não, essa do Varela, ok. A da Varela, né? sim. Tava na frente dele, exatamente, estava na frente dele. As pessoas, no futebol brasileiro, tá deixando o árbitro tá deixando de apitar para o VAR apitar. Né? A decisão do VAR é que vale. E aí o VAR vê em 500 replays, com câmera lenta, não tem a velocidade do jogo, não tem a interpretação do árbitro que está ali na frente, vendo o lance acontecer naquele momento. Enfim, e aí a reclamação para tudo quanto é lado. E é claro, o clube só reclama quando ele se sente prejudicado, né? Quando ele é favorecido, como teve um pênalti. O Abel Ferreira também, é mestre nisso. O Abel Ferreira é um que reclama sempre da arbitragem quando perde. Se ele ganhar, não. Não sei se foi contra. Então, meus amigos, a gente tem algumas considerações a fazer. Primeiro, lembrar que amanhã é um jogo importantíssimo, a última rodada da fase de grupos da Libertadores. Os 2 jogos no mesmo horário, às 21h30, sendo no Maracanã, Flamengo e Deportivo Táchira, e lá na altitude de Quito, LDU e Central Córdoba. Central Córdoba, como todos sabem, o líder do grupo com 11 pontos. LDU e Flamengo estão em segundo com 8 pontos, e fica a situação bem assim, né, característica, um dos grupos mais bem equilibrados que teve nessa primeira fase. Flamengo e LDU com 8 pontos, o Flamengo 1 gol a mais de saldo. Portanto, se der empate, o Flamengo, independente da vitória, será o segundo colocado, porque a LDU vai a Central Córdoba vai a 12 pontos, o Flamengo não chega a 12, no máximo 11. Se a LDU vencer, vai ficar todo mundo com 11 pontos, o Flamengo vencendo, logicamente, e o saldo de gol será aí, né, o grande divisor de águas, e identificará o primeiro lugar, que será a LDU, e o Flamengo com certeza será o segundo colocado, aí tira o Central Córdoba fora do sistema. Então, se a LDU ganhar na altitude por mais de 2 gols de diferença, será a primeira classificada, desde que o Flamengo não goleie. Se o Flamengo golear por 4-5-0, aí vai ficar muito difícil da LDU ser a primeira colocada, mesmo que vença, será a segunda colocada. Já o Central Córdoba precisa de no mínimo um empate para não depender de ninguém, caso contrário, poderá até mesmo perder a vaga para Flamengo e LDU. Então perder para ele seria aí fatal. Temos todos os fatores a nosso favor, né, todas as condições dessa partida, uma partida importante. Flamengo aí jogando em casa, sua última cartada na Libertadores, precisa vencer, fazer um placar elástico. No Maracanã já com mais de 60 mil ingressos vendidos. O Felipe Luiz tem aí os seus problemas, tem as suas ausências, né, por lesões. Não saberemos como voltará a Ala e Eric Pulgar, inclusive uma figura aí chave do esquema tático do Felipe Luiz. Não sabemos como é que vai entrar Pedro, Bruno Henrique, todos aí numa situação complicada ainda, com pouco desenvolvimento, com pouco rendimento em campo. Alguns jogadores aí bem abaixo daquilo que a gente espera, daquilo que a gente sonha. Somente a Arrascaeta. Por que está no Flamengo assim, né? Brilha um, brilha outro, não consegue brilhar todo mundo junto para que a gente possa engrenar uma fase aí igual a 2019, igual a 2023. Enfim, a gente precisa de uma sequência boa e não consegue estar todos os jogadores no mesmo nível. Quando um sobe, o outro desce, a oscilação é gigante. Não sei se é loucura da minha cabeça, mas eu vejo assim. Agora está Arrascaeta bem, está Ortiz bem, Eric Pulgar estava bem, Alexandre está bem, o Rossi está bem, mas aí temos Bruno Henrique mal, temos Cebolinha mal, temos Luiz Araújo oscilando muito, temos Michael oscilando muito, jogos bons e maus alternados, ou seja, o Flamengo nunca tem sossego, né? Os jogadores aí não conseguem fechar um pacote e falar assim, vamos todos jogar bem, vamos dar o máximo de si cada um, mas não consegue. O Gerson também oscilando um pouco, depois que renovou o contrato começou a oscilar um pouco, né? Bem abaixo daquilo que ele vinha apresentando, por coincidência até antes da sua renovação de contrato. Mas o Flamengo está nesse dilema aí. Vamos ver como que vai ser montado o jogo para amanhã. Não sabemos se vai vir Eric Pulgar, acredito eu que não. Acredito que será colocado Everton Araújo aí, puxando o Arrascaeta talvez mais para trás, o que é uma pena, porque ele é um homem de criação, é um homem de inteligência na frente do ataque do Flamengo. E vamos aguardar e ver o que pode acontecer. Talvez Luiz Araújo improvisado ou Matheus Gonçalves entrando no meio. Não sei se Eric Pulgar terá condições de jogo, um jogo difícil, um jogo importante. Então é bem provável aí que possamos ter Matheus Gonçalves jogando junto com Everton Araújo.
né, no meio campo do Flamengo, deixando a criação para Arrascaeta, com Cebolinha e com Pedro, se Deus quiser. Pedro precisa entrar nesse jogo, faz um papel fundamental ali de travar os zagueiros, de fazer o pivô, de se apresentar para gol, de procurar os espaços na área, é um profundo conhecedor da área, então o Flamengo precisa de um jogador como Pedro numa partida importante como essa, em que precisa fazer gols, muitos gols. Vamos aí aguardar os acontecimentos, mas não deve ter muita mudança aí do time que vem sendo titular, né? A não ser essas que eu já acabei de falar. Provavelmente o jogo será assim: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo e Matheus Gonçalves, na frente Arrascaeta, Pedro e Cebolinha. Pode ser esse o time, ou Luiz Araújo também pode ter uma chance de entrar jogando. Mesmo assim, se não entrar jogando no segundo tempo, com certeza fará parte do jogo e, se Deus quiser, terá aí uma função importante. Plata também a gente não sabe como é que está a situação dele, se já está 100%, se já pode ser aproveitado, mas acredito que só mesmo para o Mundial. O Flamengo, com esses muitos desfalques, ainda não conseguiu ter corpo, ter uma cara e um time titular que a gente entenda que possa jogar. Talvez nem tenha isso, foi o que o Felipe Luiz falou na última partida. Talvez a gente nem tenha um time base, um time titular, e cada partida será uma história, cada partida será colocado jogadores que estiverem em melhores condições aí, com um pouco menos de minutagem, para que não acabe estourando mais ainda todos os jogadores, né? E fica aqui o registro da contusão do Gerson, que infelizmente pode ter acontecido por causa da grama sintética, mas não somos profundos conhecedores do tema e não podemos opinar. Fica aqui só a nossa dúvida se é ou não esse fator que foi preponderante para essa inflamação no joelho esquerdo do jogador Gerson do Flamengo. Galera, o que tinha para falar para vocês hoje é isso, e amanhã a gente vem falando aí as últimas notícias e atualizações sobre tudo que está acontecendo no Flamengo para a grande partida de amanhã. Um grande abraço, valeu!